Tem mais uma pergunta do professor Rafael, que é o seguinte: a revitalização cultural de espaços e a promoção da indústria da cultura, então, artes, moda, audiovisual, design, seriam os melhores exemplos para explicar o conceito de economia criativa? Obrigado, professor Rafael. São exemplos muito bons e são exemplos muito interessantes e importantes que eu analisei, inclusive, nas minhas pesquisas, para mostrar e evidenciar o potencial da economia criativa para o desenvolvimento territorial local. E, inclusive, também são muito importantes para mostrar as intersecções entre economia criativa e cidades criativas, né? Vocês vão ouvir falar também, a gente tem aí classes criativas, o Flórida trouxe esse conceito, até a gente tem o Charles Landry, que trouxe o conceito das cidades criativas, e a gente tem o conceito de economia criativa. Obviamente são conceitos distintos, tá? Numa cidade criativa eu tenho uma amplitude muito maior que vai além da economia, mas obviamente eu tenho essa relação entre economia criativa e cidade criativa. E os exemplos que o professor citou de revitalização de espaços, que foi inclusive um dos casos do meu estudo de mestrado, que está aí no livro, exemplificam muito bem o potencial da economia criativa para desenvolver um local. Esse bairro que eu estudei lá em Lisboa, por exemplo, era um bairro degradado. A gente tem na Europa diversas cidades com alguns bairros que acabam se assemelhando muito a favelas até no Brasil, né? Eu não fiz uma comparação estrita, não é uma analogia estrita, mas há diversos paralelos possíveis, não necessariamente por uma origem complicada em termos econômicos e sociais, né? Como é nas favelas, mas sim por uma degradação. Muitos bairros, às vezes, cidades europeias, passam por degradação, eles eram pujantes há algumas décadas, enfim, começaram a ser abandonados, aí entra prostituição, entra pobreza, entra crime, entra a degradação predial, e aí alguns prédios, pessoas vivem em condições piores do que em casas em favelas, por exemplo, né? E aí lá no Largo do Intendente, em Lisboa, é um exemplo muito interessante, a gente tinha lá teve uma revitalização puxada muito pelo Largo Residências, que é uma experiência de residência artística com hostel, com um negócio super interessante, tá? Que aproveitou do movimento governamental, né, de revitalização da área e por meio da economia criativa na sua atividade também de outros empreendimentos, revitalizaram o local. Hoje vocês devem ter ouvido falar já que Lisboa voltou a ser, assim, point, né? É um point de turismo europeu, para fugir dos óbvios e tal, dos locais óbvios, né? E de fato mudou lá o Largo do Intendente, ficou super cool, bacana. Então a revitalização de espaços é um exemplo excelente, revitalização de espaços com ou por meio de ou associado, né? Associado a empreendimentos da economia criativa, é um ótimo exemplo do potencial para desenvolvimento local e territorial. Então eu diria que é uma ótima forma de compreender a economia criativa com esse potencial que ela tem, tá? E também de compreender o que é economia criativa. Obviamente é mais amplo que isso, mas é um ótimo exemplo.